auxilia para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais. Então, vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Todo o céu se organiza para vir nos transformar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos todos nós que estamos no presencial, tanto encarnados como desencarnados, fechar os olhos nesse momento. Aqueles que estão nas redes sociais, feche os seus olhos. Colocamos nesse momento a figura meiga de Jesus entre nós. Energias positivas, energias revigorantes, vêm de encontro a nós nesta noite, amenizando os nossos sofrimentos, fazendo de nós pessoas melhores. Senhor Jesus, amado Mestre, aqui nos encontramos, Senhor, em Seu nome, para louvar o Seu amor, Senhor, para agradecer a Sua presença em nossas vidas, Senhor Jesus, em todas as nossas encarnações, Senhor, e rogar por misericórdia, Senhor, que o Senhor possa nos amparar os nossos anjos guardiões, para que eles nos mostrem o caminho do bem, o verdadeiro sentido, Senhor, do amor e do perdão. Jesus Cristo, nós rogamos, Senhor, o amparo para a nossa palestrante da noite, que possa ser iluminada a sua mente, que seu vocabulário, Senhor, nós possamos ouvir e colocar em prática em nossas vidas, Senhor, conforme a sua vontade, Senhor Jesus, com a sua permissão, a permissão da equipe espiritual que está presente, da Casa Espírita Irmão Áureo. Nós damos por iniciada a nossa reunião pública da noite, pedindo mais uma vez, Senhor, conduza os nossos trabalhos mediúnicos da noite, e que assim seja. Então, boa noite a todos, que sejam bem-vindos à reunião pública, tanto no presencial, aqui no Centro Espírita Irmão Áureo, aqui de Goiânia, Goiás, e quem está no online, no virtual, no Centro Espírita Online, Allan Kardec. Que nós possamos ter aí nosso momento de reflexão, nas palavras que vão ser transmitidas aqui para nós, segundo o Evangelho.
O tema da reunião de hoje é a visão espírita do Carnaval. Nós estamos aí dias que antecedem o Carnaval e vamos falar aqui sobre o que é a visão, o Evangelho, como que é a visão espírita do Carnaval, sobre o Carnaval. Como que nós, espíritas, né, devemos posicionar diante a esta festa que tem aí na nossa sociedade. E nós temos aqui hoje a palestrante, que é uma trabalhadora da Casa Espírita Irmão Áureo, a Fernanda, do Instituto do Esclarecimento e Família, ela já está presente, e ela terá 30 minutos para a explanação, né, do tema, e após será o nosso tratamento. Quem está no online pode reservar aí seu recipiente com água para ser fluidificada. Hoje também nós temos 10 minutos de perguntas, bem lembrado, Geraldo. Então, hoje também nós temos aquele momentinho de 10 minutos de perguntas e respostas. Quem está no presencial, só levantar a mão, que nós temos nossa amiga aqui que irá até você colher a pergunta para que seja também transmitida aqui para o online. E quem está no online, pelo chat das redes sociais. Então, que todos possam ter uma boa palestra e que Jesus abençoe a todos. Vou pedir para a Fernanda já tomar posse aqui. Boa noite. É uma responsabilidade muito grande estar aqui. Espero que Deus possa me iluminar para que eu possa falar com sabedoria sobre um tema tão importante que é a visão espírita do Carnaval. Aqui nós não estamos para julgar ninguém, nem para condenar quem gosta e quem pula Carnaval, quem festeja, né? Nós vamos fazer uma reflexão sobre o tema. Então, começando, o que é o Carnaval? Então, a gente... onde que eu passo aqui? Aqui? Me ensina aqui onde que eu passo. Mudou eu apertei e não passou. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre a origem, né, do Carnaval. Isso aí, pode deixar. Então, o Carnaval, ele é formado, né, pela primeira sílaba do verbete, carne, nada, vale. Então, o Carnaval ele não começou hoje. Ele começou há muito tempo atrás, onde a gente tinha, na Grécia, os festejos, né? Então, aqui no livro Nas Fronteiras da Loucura, a gente vai fazer um breve histórico. Não é o objetivo nosso aqui discorrer muito sobre isso, mas é só para a gente se situar, né? Perdendo-se nos períodos mais recuados, as origens do carnaval podem ser encontradas na bacanalha da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio. Anteriormente, os trácios entregavam-se aos prazeres coletivos como quase todos os povos antigos. Mais tarde, apresentavam-se estas festas em Roma como Saturnália. Depois, na Idade Média, aceitava-se com naturalidade, uma vez por ano, é lícito enlouquecer. Então, é uma festa pagã e que, por vezes, até eram sacrificadas vítimas pagãs nessas festas. E aí o tempo veio trazendo para nós a herança desses festejos, né? Lembrando que havia, né, como há um desgaste, né, dos sentidos, um exagero, extrapolam-se muito a questão dos vícios, os exageros de toda espécie nessa festa. E a gente não está se reportando apenas aquele carnaval que a gente vê no desfile, né, lá no Rio de Janeiro, ou aquelas micaretas, né, lá na Bahia.
a gente vai fazer uma visão mais profunda, porque hoje nós sabemos, muitas vezes, que existem outras festas em outras épocas do ano em que existe o exagero, o vício, as condutas, né, desequilibradas, onde se exacerba a questão do sentido. Né? Então, a gente tem notícia, muitas vezes muito triste, por exemplo, das festas de formatura, até mesmo de ensino médio, onde há a presença de bebidas, né? E onde a maioria das pessoas são adolescentes e que no pacote da festa, quando é uma festa em uma escola onde tem maiores recursos, existe até a previsão de ambulância e paramédicos, ou seja, já se sabe que vai haver aquele exagero, né? Então, quando a gente olha por esse lado, nós vemos que nestas festas, né, onde é lícito enlouquecer, as pessoas exageram na bebida, nos relacionamentos, né, descompromissados, às vezes na gula, no exagero, na exaustão física. E aí, como a gente está aqui para ver um pouquinho da visão espírita a respeito do carnaval, nós vamos procurar aqui nos livros, né, da codificação, né, no Pentateuco, né, kardeciano, a gente vai procurar o que ele fala, né? E aí, assim, especificamente nas obras básicas, numa pesquisa breve, eu não vi nada específico de carnaval, mas se fala dessa questão dos sentidos, né? Onde aqui, lá no Livro dos Espíritos, sim, tá certo, é mesmo, muito bem lembrado, só que eu vou arrumar aqui. A pergunta 714 do Livro dos Espíritos, né? Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Que é o que a gente vê nas festas, os excessos de todo gênero, bebida, relacionamentos descompromissados, sexuais, afetivos, né? Aí, o que Kardec perguntou para os espíritos? O que a gente deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Aí a espiritualidade respondeu: pobre criatura, mais digna é de lástima do que de inveja, pois bem perto está da morte. Então foi a resposta dos espíritos lá no Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta: perto da morte física ou da morte moral? E eles respondem: de ambas, né? Então aí a gente vai olhar uma visão material. Vamos olhar agora a visão material do carnaval. O que a gente costuma ver na televisão, ou até mesmo no dia a dia, nesses tempos de carnaval, ou nessas festas desequilibrantes, né? O que nós vemos materialmente? O noticiário, muitas vezes fica cheio de notícias, né? De violências, de acidentes de trânsito decorrentes de pessoas que bebem, brigas, traições, não é mesmo? Então, o que a gente vê olhando sem olhar o lado espiritual? Vícios de toda ordem, né? Acidentes, às vezes, pessoa dirige embriagada, desequilíbrios financeiros, às vezes a pessoa se desequilibra, faz gastos, ou às vezes até perde o trabalho devido aos exageros, né? Adultérios, doenças e muitas outras consequências. Basta a gente olhar no noticiário, né, nessa época, o quantas notícias tristes acontecem. Então aí a gente tem uma visão material. Mas se a gente olhar a parte espiritual, nós encontramos em várias obras espíritas questões nos mostrando o lado espiritual do carnaval. Dentre essas obras, lá no livro Nas Fronteiras da Loucura, tem um vasto estudo sobre essa época e sobre a atuação espiritual de Bezerra de Menezes no socorro às almas nesse período. Então, a visão espiritual, né, é de que a multidão de desencarnados que se mistura à mole humana em excitação nos sentidos físicos
dominava a paisagem sombria das avenidas, ruas e praças. Então, nós temos notícia que os espíritos, ali a gente sabe, né, que os espíritos muitas vezes nos influenciam, né? Tanto os espíritos bons quanto os espíritos inferiores, dependendo da nossa sintonia. Porque é muito natural, nós influenciamos e somos influenciados. Agora, numa festa onde existem esses desatinos, que tipo de espírito está se aproximando? Muitas vezes, espíritos viciosos, doentes e que, não tendo mais o envoltório físico, se aproximam dos encarnados para sentir as vibrações dos vícios, das sensações que os encarnados possuem. Então, existe o processo obsessivo. Muitas vezes, aquelas fantasias trevosas são inspiradas em zonas inferiores lá no plano espiritual. Então, existem, né, relatos que os encarnados buscam inspiração para aquelas fantasias em zonas de muito atraso moral. E aí a gente vê, né, os desatinos de toda ordem, porque a pessoa já traz uma propensão ao vício, mas influenciada por um espírito inferior, ignorante, essa vontade se exacerba, né? Existem também as questões das nossas dívidas do passado, aqueles obsessores que muitas vezes não nos perdoaram, né? A quem nós fizemos mal em outras vidas, e eles aproveitam momentos de invigilância nossa para nos influenciar. Então, numa festa com esse teor vibratório, por mais que nós nos consideremos, né, equilibrados, busquemos manter a vibração, é muito difícil naquele ambiente a gente estar totalmente protegido. Então a gente se coloca numa condição de perigo, né? Nós estamos vulneráveis a essas influenciações. E ali, como é toda uma multidão, nós estamos ainda mais vulneráveis a ataques, né? Porque nos colocamos sem proteção espiritual, porque a gente muitas vezes pode sintonizar, né, com essas emanações viciosas, doentias. Então, olhamos aí a questão material, né, que a gente vê nos jornais, no noticiário, que a gente vê nas ruas, né, de consequências muitas vezes infelizes dessas festas desequilibrantes, e com um olhar mais profundo vemos também a questão espiritual, né, a questão dos vícios motivados pelos obsessores, dos desequilíbrios de toda ordem nesse campo. Mas e Jesus? Se o Espiritismo é o cristianismo redivivo, como Jesus poderia analisar essa festa carnavalesca e essas outras festas das quais eu falei e que onde existe também desequilíbrio? Jesus nos ensinou, né? Cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Então é uma boa maneira da gente observar, da gente analisar, né? Que frutos nos oferecem estas festas? Quais as consequências para a humanidade nesses períodos de desequilíbrio? Né? E mais adiante, no Evangelho, nós encontramos também lá no capítulo 5, uma reflexão muito importante. Para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Então, como a gente vê consequências de ordem material devido aos acidentes, às violências, existem muitas vezes consequências espirituais que podem durar por várias encarnações, que podem começar em obsessões em períodos desses, né, de invigilância. E daí a gente tem uma reflexão que é sobre o que realmente é a infelicidade.
Lá no Evangelho tem um item que se fala da infelicidade real, né, da desgraça real. Às vezes a gente vê a desgraça na doença, no sofrimento financeiro, na morte de um ente querido, mas muitas vezes a verdadeira infelicidade nos visita na forma de festejos, na forma de falsas alegrias. Então é o que lá no Evangelho, ainda neste mesmo item, a gente tem aqui, né? Para me ler, é mais fácil ler ali do que aqui, Júnior. Aí eu vou fazer assim, é porque eu não enxergo direito de perto assim. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Então, muitas vezes, nessas festas, estamos procurando apenas fugir dos problemas, atordoando a nossa consciência. E será que a gente simplesmente fugir do problema vai resolver o problema? Muitas vezes vamos voltar ali, né, na quarta-feira de cinzas, mais problemáticos ainda, né? Às vezes até com problemas que a gente não tinha. Então, o atordoamento da consciência em nada nos ajuda. E é o Evangelho que nos fala isso, né, de maneira muito clara, de maneira muito simples. E aí nós temos também uma lição linda do Evangelho que fala sobre a beneficência. Porque a gente falou das infelicidades da festa carnavalesca, as infelicidades das festas mundanas, onde não se leva em conta os valores realmente eternos, onde não se leva em conta o que realmente é verdadeiro. Né? Nós estamos falando das festas da ilusão, onde às vezes a pessoa acha que colocou uma máscara ali, ela pode fazer tudo que ela quiser, que não tem consequências. E nós sabemos que nós arcamos com as consequências dos nossos atos, né? Então já falamos muito disso. Vamos ver qual seria realmente a verdadeira festa, qual a consequência da beneficência, né? Então nessa lição aqui, que fala sobre a beneficência, Adolfo, bispo de Argel, nos coloca muito interessante. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso e nem a indiferença perturbam. Quais festas mundanas poderei comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras? Então, aqui ele coloca, né, muito claramente que festa mundana nos traz a consciência tranquila. Quando nós vamos a um determinado festejo, exageramos às vezes na alimentação, ou dormimos tarde, exageramos de maneira frenética ali naquele momento de festa, no outro dia, o que a gente sente muitas vezes? Às vezes a gente sente um cansaço, a ressaca, né? E até a ressaca moral. Mas quando a gente faz o bem, quando a gente leva o sorriso àquele que estava triste, quando a gente tem a consciência de que fez algo de bom ao nosso irmão, aquela alegria, ela é uma alegria perene. Basta cada um de vocês refletirem. Quando a gente faz o bem e a gente traz isso no nosso coração, a gente se lembra disso eternamente e se lembra com alegria. E isso nos aquece o coração. Então é isso que nessa lição vem falar. Não existe festa mundana que se compare àquela do bem, de fazermos o bem. Oh, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Então,
quando a gente faz o bem, a alegria é perene, o coração se sente bem. Isso colabora até para a nossa saúde física. Né? Quanto tempo eu ainda tenho? Ah, tá. Nossa, então eu vou correr aqui, porque tem uma historinha para me contar para vocês. E aí, nós vamos aqui falar rapidamente, lá no livro Nas Fronteiras da Loucura, tem um caso que eu quis contar para vocês. Chama-se Rogativa e Socorro. Bezerra de Menezes é um espírito iluminado, né, que estava socorrendo as pessoas naquele período de carnaval lá no Rio de Janeiro. E eles detectaram, lá tem aparelhos, né, sofisticados, detectaram uma oração fervorosa, um pedido de ajuda. E aí Bezerra de Menezes se colocou em sintonia junto com os espíritos ali, Manuel Filomeno de Miranda, estavam ali para socorrer quem estava pedindo auxílio. E era uma moça que estava sendo prestes a ser violentada sexualmente por um grupo de rapazes ali naquela cidade, ali num lugar ermo. Ela havia saído em socorro a uma velhinha que ela ajudava. E aí essa velhinha estava precisando de ajuda, mesmo naquele período de carnaval, ela se colocou para levar a ela o socorro e o recurso para ajudá-la, e demorou mais do que devia. E na volta, ela acabou sendo cercada por malfeitores que queriam violentá-la. E aí, naquele momento, ela elevou uma prece, né, pedindo socorro e foi ouvida. E aí, Bezerra de Menezes foi e vibrou junto àqueles jovens para que eles pudessem largá-la. E naquele momento, aquela energia espiritual auxiliou que eles até assim fraquejaram um pouco, mas percebendo que não ia ser suficiente, eles perceberam que ali perto havia uma viatura de polícia. E Bezerra de Menezes intuiu o policial que dirigia a viatura a virar naquele beco, que não era costume dele passar ali. E ele virou, e aí conseguiram prender todos os rapazes e a moça não foi violentada. Interessante que ela, apesar de tudo, não quis prestar queixa, né? E aí, mesmo orientada pelos policiais, ela não quis prestar queixa e foi socorrida, e os rapazes foram presos e ficaram ali até o final do carnaval para não fazer mais mal a ninguém. Mas aí, Manuel Filomeno de Miranda pergunta, né? Mas como? Porque ela estava fazendo bem, estava em oração e ainda passou por todo esse constrangimento, porque mesmo não concretizando o ato, pensa o susto que essa moça levou, que situação, né? Aí foi esclarecido que ela, naquele momento, a prece auxiliou, né, e livrou ela de um mal maior. Mas ela tinha dívidas de outras vidas. E também aquele sofrimento que ela passou foi para a própria elevação dela. Então a prece veio em socorro a ela, e aqueles momentos de apuro fizeram um salto ali de evolução nas dívidas que ela tinha a pagar. E aí, inclusive porque ela mesma assim, ela não complicou a situação dos rapazes, não prestou queixa, e eles, com aquele susto, com aquela advertência, muitos deles poderiam depois pensarem melhor antes de fazerem, né, esse tipo de atitude novamente, mudar o rumo da vida deles. Então aí a gente vê a importância da nossa sintonia, da prece, de fazer o bem, de manter-se, né, saudável, em vigilância, especialmente nesses períodos de carnaval. E a gente tem, né, no meio espírita, em outras religiões também, congressos nesses períodos, onde busca-se estudar, fazer o bem. E a gente tem um congresso muito importante, né, que é a confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza, com Cafras, que quem aqui já participou sabe, agora a gente vai ter uma aqui pertinho, né, em Umas, que é um momento muito bom da gente estudar, fazer amizades, cantar, se alegrar, porque o evangelho não é contra a alegria.
não é contra a arte, o belo. No plano espiritual está cheio de exemplos, né, da espiritualidade, valorizando momentos de arte, de natureza, de cultura, momentos elevados que vão festas e momentos alegres que vão trazer alegria. Jesus não condenou a alegria, não condenou a música, né? É muito bom e faz parte do alimento para o nosso espírito. Então, a gente, nesses momentos, a gente do carnaval, a gente tem essa alternativa, né, de participar, né, da Concafras, de participar desses eventos, de alimentar o nosso coração, e são lembranças que ficam para sempre. A primeira Concafras que eu fui foi aqui na escola técnica, eu era criança. E eu lembro até hoje, mudou a minha vida. Inclusive, lá eu falei sobre o carnaval, eu era trabalhadora mirim e falava sobre o carnaval. Então, é isso, eu vou passar aqui só o último slide. Ah, sim. Quem quiser participar da Concafras, existe na internet a forma de fazer inscrição ou procurar aqui que a gente também orienta, né? São vários dias lá, tem como ficar alojado, né? Nesses dias a gente tem diversas atividades. Então, quem tiver interesse, todo mundo está convidado. Esse ano são em 5 lugares, né? E a gente tem uma aqui onde nós vamos, que é aqui em Umas, pertinho de nós. Hein? Então, só para encerrar, o espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais que bens terrenos. A elevação gloriosa é então a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Então, fazer o bem nos mostra as alegrias celestes, né? E a gente sabe que estas não passarão, nem né? Ficarão aí perenes no nosso coração. É isso, muito obrigada. Acho que o tempo encerrou aqui, né? Então, nós agradecemos a Fernanda pelas palavras de esclarecimento, trazendo aí o conhecimento da doutrina espírita, né, que traz luz à nossa vida. Então, agora nós vamos passar para um outro momento, que é o momento das perguntas e respostas. Ah, sim. Vamos pedir para os médiuns que estão aí preparados para suas atividades seguirem, né? Quanto que nós aqui vamos fazer as perguntas que foram feitas pelo online, na verdade uma, e outras que estão aqui no presencial, que foram formuladas aqui pelos nossos companheiros para a nossa reflexão. Então, a primeira pergunta é o seguinte: por que o carnaval é apresentado pela mídia como uma festa alegre? As pessoas não são induzidas a errar no seu julgamento pela forma com que como que é apresentado? É isso? Eu não estou conseguindo traduzir aqui. Deixa eu ajudar você a decifrar a pergunta. Então, a pergunta é a seguinte: por que o carnaval é apresentado pela mídia, pelas redes sociais, como uma festa alegre e até benéfica? As pessoas, elas não são induzidas a errar no seu julgamento, na sua compreensão, pela forma com que o carnaval é apresentado? Correta essa questão, essa pergunta, né? Pode responder? Pode? Então,
de fato é isso que acontece, porque a mídia, as redes sociais, colocam o carnaval como uma festa benéfica, como algo que ninguém pode perder, como algo em que todo mundo vai estar lá, não é? Quem não está errado, está fora da moda, está perdendo, né? Por quê? É natural, né, gente? Nós temos as exigências ainda de um mundo materialista, em que existe o comércio, existe os gastos, né? Porém, o que é apresentado para as pessoas na mídia, nos jornais, é somente a superfície, é somente a casquinha de beleza, porque não são mostrados as mortes que tem por excesso de bebida, não são mostradas as gravidezes não planejadas, ocorridas, e, em consequência, os abortos, não são mostrados os estupros, não são mostrados os furtos, os roubos, os suicídios, em decorrência da alegria superficial, né? Então é natural, porque nós ainda fazemos parte de um mundo de provas e expiações, onde o que está certo para o mundo é o que não está certo para Deus, não está certo para Jesus, não é o melhor, né? Porque ainda se cultua a vaidade, o orgulho, a bebida, que leva a tantos crimes, né? Com todo respeito, nós não estamos aqui, o Espiritismo não proíbe nada, inclusive não proíbe quem gosta de participar das festas carnavalescas, mas ele orienta, conforme foi muito bem orientado. Então, nós não podemos analisar uma árvore tão somente pela beleza dela, pela aparência dela, porque aquela árvore pode ser venenosa, né? Assim ocorre com o carnaval. Vamos estudar mais, vamos aprofundar para tomar as nossas decisões, para fazer as nossas escolhas. É para isso que nós estamos no Centro Espírita e conhecemos o Espiritismo. Certo? Nós agradecemos aí o Geraldo pela contribuição. Tem mais uma pergunta aqui do online, que é do José da Badia. Ao invés da festa carnal, é melhor a festa caritativa fazendo bem? Então, penso que é uma resposta que a gente pode responder internamente. Fazendo bem, a gente se sente feliz? É uma pergunta. Quando a gente faz o bem para uma pessoa, como a gente se sente? Como que é o sentimento? Então, ele coloca aqui que se é melhor. Cada um está no. Nós não estamos aqui para julgar, cada um está em um nível do seu desenvolvimento, da sua evolução. E tenho certeza que todos aqui que fizeram algum bem e se sentiu bem, imagina quando você faz para mais que uma pessoa, por exemplo. Que aquilo que você está fazendo atinja mais pessoas, um núcleo familiar. Então, essa resposta, eu acho que ela é bastante íntima e pesa na nossa avaliação pessoal. Mas sempre fazer o bem nos traz o bem-estar, porque atinge o nosso espírito também. Tudo que eu faço de bom ou de mal, eu estou passando primeiramente pelo meu espírito, pela minha alma, para depois atingir o outro. Então, ficam essas reflexões aí. Bom, tem uma outra pergunta. Eu espero que eu tenha respondido o José da Badia. São reflexões, né? Odeli Aleixo.
Eu acho que eu vou passar essa para o Geraldo ou para a Fernanda. Presta atenção. Os desfiles das escolas de samba geram empregos principalmente no Rio de Janeiro. Isso tem algum mérito? Né? Vamos pensar segundo o Evangelho. Será que tem algum mérito? Será que faz bem? Como que é isso? Como que nós podemos pensar à luz do Evangelho, né, Fernanda? Bom, realmente gera empregos, né? Gera trabalho, gera renda. Mas se a gente for olhar, existiriam outras alternativas. Nós ainda estamos num mundo de provas e expiações. Então, não há dúvida que tem um lado que é interessante, né, de envolvimento daquela comunidade, assim como também tem notícias de muitos crimes e corrupções, até mesmo ligados a esse mercado, né, onde tem pessoas bem intencionadas, trabalhando, mas também tem pessoas ali se aproveitando de maneira, né, desonesta, até mesmo desses trabalhos. Então, assim, existem alternativas. E é um pouco também de foro íntimo que a gente vai analisar. Que, colocando-se numa balança, existe mais bem do que mal ou existe mais coisas negativas do que boas? Né? E será que existiriam outras alternativas de gerar emprego e de gerar oportunidades para as pessoas que precisam? Né? Então, eu também penso, como a Fernanda, junto ao Evangelho, que tudo vai da intenção. Qual que é a intenção primordial, né? Então, e sem julgamento, sem, né? Mas a intenção, ali, tem até uma perguntinha perguntando, mas eu posso ir lá para socorrer? O Espiritismo não proíbe nada, né? O que é colocado é que a gente saiba o que está fazendo, tenha consciência das nossas atitudes e qual é a nossa intenção. Sempre perguntar para a nossa consciência qual que é a intenção do que eu estou fazendo. Né? É ajudar mesmo? É estar ali para socorrer? Né? Deus que vê tudo e sabe de tudo, ele ampara a todos, né? E quem faz o julgamento aí é Deus e não nós, mas sempre pensar na questão da intenção. Ó, a Fernanda tem uma história para nos lembrar, eu penso que está sendo válido. É rapidinho, não dá tempo de contar tudo, mas lá nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, tem um casal que ia se despedir do carnaval. Eles conheceram a doutrina espírita e iam se despedir, porque gostavam da festa, mas havia uma trama no mundo espiritual dos obsessores que tramaram o desencarne deles. Iam jogar uma pessoa desequilibrada em cima de uma das mulheres, e ali eles iam se desequilibrar, entrar em briga, ia pegar o carro, sair correndo e ia gerar um acidente, né? E isso, não é? E aí ia reagir. Ah, era isso, né? Não era do carro, não. Então, eu estou confundindo um pouco aqui essa história, mas eles tramaram a morte desse rapaz, só que a espiritualidade agiu, né? E agiu a tempo de evitar, mas eles passaram por esse risco e nem ficaram sabendo, né? Porque os espíritos trabalharam para ajudar, mas deu trabalho para a espiritualidade, né? Então, às vezes, a pessoa vai de maneira inocente, um coração puro, mas ela está se colocando num lugar de perigo, em risco, né? Exatamente, né? A gente ter consciência dos lugares em que nós estamos indo, a sintonia, porque se eu estou indo para certos tipos de eventos, o que eu vou encontrar lá? Tanto espiritualmente como na carne, né? Não vai ser muito diferente. Então, qual a minha sintonia com esses espíritos que estão lá? Pode estar até tramando a minha morte, né? Então, pensar que nós temos outras formas, outras maneiras, né, de
de gerar emprego, de procurar o bem, de satisfazer as nossas emoções, como fazer na caridade e prestando atenção no sofrimento alheio, né? Que a gente pode fazer muito bem e fazer muito bem, mais bem ainda para a nossa alma. Então, nós vamos, né, espero ter correspondido aí com as reflexões, com as respostas junto ao Evangelho, e a gente vai encerrando por aqui no online. Teremos o tratamento online, que será o passe à distância, então organizem, né, um recipiente com água para ser fluidificada, lembrando que não existe barreira para quem tem fé, né, elevem os pensamentos em oração, e após o tratamento, a reunião pública do online termina com a própria prece de encerramento aí do passe. Então, uma boa noite a todos, que Deus abençoe e que possamos nos reencontrar na próxima terça-feira. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces,
Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.